Olá, queridos, estamos de volta mais uma vez e eu queria continuar falando com você a respeito dos fundamentos que nós devemos alicerçar, nós devemos construir a nossa família. Hoje, a gente sabe que a família tem sido alvo de muitos ataques. Hoje, a mídia, a televisão, os meios de comunicação, as associações e instituições têm sido cruéis com respeito à família, principalmente aquele modelo de família que a gente vê na palavra de Deus. E hoje o que a gente tem visto são famílias se perdendo, são separações, litígios, divórcios, filhos perdidos, filhos entregues às drogas, à prostituição, e as famílias estão se desintegrando. Por isso, nós precisamos voltar aos fundamentos. Quais são os fundamentos corretos para nós edificarmos a nossa família? E a gente viu aqui no programa passado que Salomão nos dá um princípio precioso, porque a Bíblia diz, lá em 1 Reis capítulo 7, que Salomão, ao construir a sua casa, ele edificou a sua casa sobre pedras de valor. E a gente vê, querido, que é isso que nós precisamos reaver. É essas pedras de valor, é esse fundamento correto que nós precisamos colocar como substrato, como base para nossas famílias. Porque senão, querido, daqui a pouco nós viveremos, se já não estamos vivendo, um caos social. E o primeiro fundamento que a gente vê na palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa pedra angular. Jesus Cristo é essa pedra de esquina que alicerça todo o edifício. É Jesus Cristo que precisa ser o centro da nossa vida e da nossa casa, a fim de que a nossa família seja um pedacinho do céu. Mas há um segundo fundamento que eu queria compartilhar com você nesse momento. Esse fundamento é a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser um fundamento sólido pelo qual nós construímos a nossa família. A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é aquela que contém todos os papéis adequados ao pai, ao marido, à esposa, aos filhos, ou seja, é a palavra de Deus que nos instrui com respeito aos papéis que cada um de nós devemos ter no seio da nossa família. É a palavra de Deus, por exemplo, que diz que os maridos, eles precisam cuidar da sua esposa como parte mais frágil. É na palavra de Deus, por exemplo, que a gente aprende que são os maridos que deveriam ser os provedores da sua família. É ele quem é o sacerdote da sua casa. Cabe ao marido a função de liderança na sua casa. A palavra de Deus instrui que esses maridos, eles precisam amar as suas esposas como Cristo ama a igreja. É um amor doador, um amor sacrificial, um amor incondicional. A Bíblia diz que esses maridos, eles precisam também zelar, cuidar e demonstrar afeto com seus filhos. Ele precisa ser um homem que denote tempo para os seus filhos. Ele tem que ser um homem que crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele precisa ser um homem que tem a palavra de Deus como norma e como regra de fé, para que ele possa instruir a sua família e a sua família ser edificada nessa palavra. Ele precisa ser o professor, o ensinador, o provedor, o líder e o responsável por essa casa. Aonde nós encontramos tudo isso? É na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos instrui com respeito ao papel da esposa. A Bíblia fala que a esposa, a beleza dessa mulher, não pode ser nos seus aparatos externos. A Bíblia diz que a beleza da esposa tem que vir de um coração humilde
de um coração piedoso, de um coração contrito. A Bíblia diz que essa esposa tem que ser ajudadora, auxiliadora do seu marido. Essa esposa precisa cooperar com ele, precisa auxiliá-lo, precisa ser uma adjutora, precisa respeitar o seu marido e ser submissa à liderança do seu marido. A Bíblia fala que essa mulher, ela é uma mulher que edifica a sua casa pela sua sabedoria. A Bíblia também fala dos filhos. A Bíblia fala que os filhos precisam obedecer aos pais. A Bíblia fala que os filhos precisam honrar os pais. A Bíblia diz que se esses filhos honrarem e obedecerem aos seus pais, eles terão uma vida longa. Eles viverão dias felizes nessa terra, porque Deus tem uma promessa e uma bênção para você, filho, que honra, que obedece o seu pai e a sua mãe, independente de quem eles sejam ou do que eles fazem ou fizeram. Há um mandamento na palavra de Deus que fala sobre isso. É o único mandamento que tem uma promessa. É o mandamento dos filhos para honrarem os seus pais. Veja, querido, que a palavra de Deus, ela contém esses ricos ensinamentos para que a família funcione bem, para que a família se relacione bem, para que a família viva uma situação de alegria, de estabilidade, de felicidade, com os seus papéis sendo devidamente colocados nos seus devidos lugares. Portanto, meu amado, nós precisamos restaurar o altar da palavra de Deus na nossa família. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos filhos. Nós precisamos instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Nós precisamos viver essa vida tão gostosa, comum do lar, tendo a palavra de Deus como centro, como foco, como fundamento, como substrato. E o interessante é que Jesus termina o seu mais famoso sermão, o Sermão da Montanha. Ele termina o Sermão da Montanha falando sobre essa palavra. Ele termina nos alertando para que nós não apenas conheçamos essa palavra, mas, acima de tudo, a coloquemos em prática. Jesus termina o Sermão do Monte dizendo o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem prudente, que edificou, que construiu a sua casa sobre a rocha. E ele ainda diz: e sopraram os ventos, e vieram as tempestades, e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Mas Jesus também alerta, queridos, para o homem insensato. Ele diz assim: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele é considerado um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E ele diz: e sopraram os ventos, e vieram as tempestades, e deram com ímpeto contra aquela casa, que caiu, e foi grande a sua ruína. Querido, eu tenho certeza que ninguém, em sã consciência, quer edificar uma família para ela ser destruída. Eu não acredito que ninguém que entre nesse empreendimento tão glorioso, entre para ver o seu empreendimento ruir, ver o seu empreendimento ser destruído. Portanto, meu amado, coloque o fundamento certo. Comece a partir de hoje colocar as pedras de valor na sua família. Quais são elas? Primeira é Jesus Cristo. Convide Jesus Cristo para ser Senhor da sua vida. Convide Jesus Cristo para tomar o lugar de honra na sua casa. E também, meu amado, coloque a palavra de Deus e a prática dessa palavra como fundamento na sua vida. Aí sim, aí essa família vai ser construída sobre pedras de valor. Os ventos virão, as tempestades virão, os problemas, as lutas, as dificuldades, mas o texto diz que essa casa ficará em pé,
porque ela foi construída, ela foi alicerçada, ela teve como fundamento a prática da palavra de Deus. Portanto, meu amado, Deus abençoe você profundamente e Deus abençoe também a sua família. Em nome de Jesus, amém.